Abra sua Bíblia, então, Lucas, versos 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Vou ler na versão aqui, esse texto, que vai falando, anunciar a vinda de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, ou algumas versões, alegre-se, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Comigo? Não tenha medo, porque você, Maria, foi abençoada por Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, a chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para que aquela que dizia sério, porque para Deus não há nada impossível. Repete comigo: porque para Deus não há nada impossível. E o verso 38, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, transformadora, atual, uma palavra simples, uma palavra que vai em oração, uma palavra que dá direção. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor usa todos os recursos, e entre eles o Senhor usa anjos, vem até nós para ministrar, para nos alertar, para dar direção. Pai querido, que esta tarde, o Senhor nos visite poderosamente. O Senhor já tem feito isso, o Senhor já tem feito isso com presença sobre nós. Deus, enche-nos, vem sobre nós, aumenta a tua presença no nosso meio, nos dá um coração disponível e sensível ao Senhor. Essa é a minha oração, no doce nome de Jesus. Amém. Quando Deus nos chama para o impossível, repete comigo: quando Deus nos chama para o impossível. Eu imagino que você tem uma rotina. Normalmente você acorda num determinado horário. Às vezes que gosta de acordar, já tomar um banho antes de ir para o trabalho. Tem gente que só toma banho quando volta do trabalho. Tem gente que toma banho antes de ir no trabalho e quando volta. Tem uma rotina. Vou para o trabalho, volto para casa, vou para a universidade ou para a escola. Tem uma rotina. E é interessante que nessa rotina, nessa caminhada diária, inexplicablemente, como a gente vai vendo na palavra de Deus, de repente, nos dias comuns, na nossa rotina, Deus ama entrar e mudar a nossa rotina. É impressionante. A gente está tão acostumado num piloto automático, fazendo tudo o que a gente já está acostumado, mas de repente Deus entra na nossa vida e muda a nossa rotina. É interessante que isso aconteceu com Maria, na cidade de Nazaré, uma pequena cidade. Não era famosa, não era grande, não era forte, uma pequena cidade. E aí, então,
Deus, que gosta tanto de entrar, Ele vai anunciando, né, o que Ele vai fazer. E presta atenção, nesse texto, a gente vai vendo como que Deus age. Quer saber como Deus age, Deus trabalha? Fica ligado, porque Ele vai mostrar através da vida de Maria, como que Ele age. Somente isso, que Deus escolhe pessoas comuns, como você e como eu. Interessante como também podemos aprender a responder a Deus quando Ele nos escolhe, quando Ele nos desafia, quando Ele fala conosco ou pede algo. A gente vai aprender isso nesse texto de hoje. E aí, por que eu digo isso? Tem algo que é impossível para você? A minha oração hoje seja o dia que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você tem orado por algo que é difícil, complicado, parece impossível. Deus está dizendo, para mim, é impossível. E a minha oração é que Deus ouça a oração, como Ele ouviu aqui, e Ele possa fazer algo extraordinário na sua vida. Deus nos chama para o impossível. Você está preparado? Vem comigo, a primeira coisa que a gente vai aprendendo. Versos 26 a 27. Deus escolhe pessoas comuns para planos extraordinários. Deus escolhe pessoas comuns para planos extraordinários. Olha o que diz o verso 6 a 29. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa situação. É interessante, se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver duas figuras, dois personagens. Você vai ver Zacarias, que aquele ano ele era o sumo sacerdote. Existe os sacerdotes, existe o sumo sacerdote, que é escolhido entre todos os sacerdotes, para uma vez ao ano ele entrar no tabernáculo e ir no lugar santo dos santos, onde ele vai estar na presença de Deus, tete a tete. E se ele não estiver preparado, o sacerdote, quando ele adentrava no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada a si, e essa corda ia fora. Por quê? Se em um determinado momento ele não saísse, as pessoas já entendiam, os outros sacerdotes, que ele não tinha se purificado, ele não estava bem, e Deus havia tirado a vida, e o único jeito de ter acesso era puxando a corda. Zacarias era o sacerdote que foi santo dos santos. E o anjo Gabriel, que apareceu para Maria, também apareceu a Zacarias. E ele disse assim, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Repete comigo. A tua oração foi ouvida. Qual era a oração de Zacarias? Minha mulher não pode ter um filho. Você imaginou? Você está orando, não pode ter um filho, não pode ter um filho, não pode ter um filho. E o anjo chega e fala assim, a tua oração foi ouvida, você vai ser. Olha que benção. Só que a postura de Zacarias, diferente de Maria, foi de incredulidade. Ele disse, isso não é possível. Como ter certeza? Essa é a pergunta do capítulo 1, versículo 25, na memória, 25. Como isso, vou ter certeza de que isso vai acontecer? Ele estava revelando a sua incredulidade. Sabe o que o anjo disse? Você quer prova para ter certeza? Você vai ficar mudo, calado. Você não vai emitir som sequer até a criança nascer. Você pode imaginar? 9 meses, pelo menos 9 meses, ficou mudo. Imagina, 9 meses o pastor Djalma falar. Aí ele deve ficar doidinha, né? Pensou? Pois é, Zacarias 9 meses, e quando nasceu João Batista,
Aí foram perguntar qual que vai ser o nome da criança. E ainda não falava, ele escreveu no nome e disse, vai ser João. E quiseram questionar ele, mas não tem ninguém na família que vai. Ele já tinha a lição, 9 meses meditando na palavra de Deus, vai ser João. E aí concordaram, colocaram o nome de João e ele voltou a no texto que a gente vai vendo, Gabriel, o mesmo anjo que foi para Zacarias, chega para Maria. O mesmo anjo. Agora, Eloá, né? Eloá, não errei seu nome. Quantos anos você tem, se você pode dizer? 15. Maria tinha entre 12 e 14 anos. Um ano mais nova que você. Você pode imaginar uma adolescente tendo uma visão dessa? A gente já ia dizer, fumou tudo que droga que queria porque está tendo visões. Ela teve a visão com o anjo Gabriel. Imaginar uma adolescente tendo uma experiência assim é algo tremendo. Por quê? Irmãos, ela estava em a cidade pequena. Era uma cidade sem força econômica, política, desconhecida. E quem que era Maria? Se você olhar, vai tentando achar em qualquer parte da Bíblia uma personagem, Maria, antes desse, não aparece. Ela simplesmente não existia. Então é interessante que ninguém podia falar, porém os olhos de Deus estavam sobre ela. Isso é importante, porque não importa, meus amados irmãos, o que o mundo vê ou fala sobre você, Deus está te vendo. Deus vê todos os detalhes da sua vida. Não importa o que você está fazendo, não importa como você está vivendo. Mas o mundo não vai te ver, não vai te valorizar, mas Deus está dizendo, eu estou vendo. É só você ir lá em Êxodo capítulo 3, quando os versos 7, 8, 10, o povo de Israel estava sendo oprimido no Egito. E o texto diz que Deus viu, Deus sentiu e Deus desceu. 3 ações quando viu o povo de Israel clamando. E aí ele veio, chamou e disse, eu vou usar você para libertar o povo do Egito. Deus vê cada detalhe. Talvez você não esteja vendo, talvez você não consiga enxergar, talvez você não perceba, mas Deus está vendo cada detalhe. Por isso, meus irmãos, não tenha dúvida, Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Essa é a primeira lição que eu vou tirando aqui da vida de Maria, mas também começo a ver o que qualificou Maria para ser usada. Foi o status? Não. A graça de Deus. A diferença de nós que somos aqui hoje e das pessoas que estão lá fora, perdidas no mundo, na bebida, na farra, se chama graça de Deus. Graça de Deus é a única diferença. Se não fosse a graça de Deus, provavelmente eu estava morto, muito de beber. Eu provavelmente estava na sarjeta. O Senhor me alcançou. Ninguém falou nada. Eu entendi que isso não era bom para mim. No dia 2 de maio de 1981, parei de beber. E nunca mais. E ninguém me pediu. Mas o Espírito Santo de Deus veio e vai transformando, mudando a nossa vida. É isso que faz a graça de Deus. De Samuel. Samuel, o profeta de Deus, ele está levando a palavra do Senhor. Saul era o rei. Deu uma ordem e desobedeceu. Cuidado quando a gente desobedece, tem um custo alto. Se você for para 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, você vai ver o custo, o preço, o valor, o desespero de alguém que desobedece a Deus. Só para entender, é como, imagina que está chovendo, você pega uma sombrinha para se proteger da chuva. Se você não proteger da chuva, você vai se molhar. Obedecer a Deus é estar debaixo desse guarda-chuva de proteção.
desobedecer é simplesmente se molhar, sabendo que você vai perder da mão. Saul desobedeceu. E a partir daquele dia, diz o texto, que Deus já não estava na vida dele. Ele era o rei, não importava o status dele, era o rei, mas Deus não estava mais com ele. Deus então fala para Samuel, que é o profeta, vá na casa para levar um novo rei. E aí passam-se 7 filhos, olha que bênção. Jessé tinha 7 se passaram por ele. E Deus disse, não, porque Deus não vê como pelas aparências, Deus vê o coração. E interessante, se você for lá para 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Deus está vendo, e está vendo a motivação, Deus está vendo o coração, se eu faço as coisas de vontade própria, ou simplesmente por obrigação. Deus está vendo o que me leva à igreja, o que me leva a um momento de oração, se eu estou adorando só por cumprir o protocolo, a alegria do meu coração. Deus vai vendo a motivação, o que nos leva, por que eu digo que eu sou crente? Só cumprir um protocolo, ou porque de fato creio naquilo que... Dos versos 10 a 12, de 1 Samuel 16, desenrola a história do Samuel para levantar o novo de Israel. Verso 10 diz, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel, o Senhor, não escolheu nenhum deles. Imagina, você em casa, feliz, provavelmente a esposa prepara comida para a festa, e 7 filhos passam, Samuel outros, não é nenhum, rejeitei a todos. Pode imaginar o sentimento da mãe, do pai, mas a esposa passa aí. Então perguntou Jessé, esses são todos os que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor, Samuel, é este, levante-se e unja-o. Sabe, mas o mundo olha para uma maneira diferente. O mundo olha para o crente e diz assim, ó, não pode beber, não pode fumar, não pode ir para farra, não sei o quê, e a lista é gigantesca. É assim que o mundo olha para mim e para você. É dessa forma. Pastor, mas isso não é verdade? Não. Fazer, nós podemos fazer. Só que nós entendemos que nada dessas coisas preenche o coração. Que nada dessas coisas vai trazer verdadeira alegria. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não quero, é diferente. Para o mundo, ele diz, você não pode, mas eu não preciso fazer. É muito diferente, irmãos. Quando Deus aqui estava falando para Samuel, escolheu a pessoa. Quando Deus escolhe, não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo faça, quando Deus escolheu, esse vai vingar. Eu aprendo também que a graça pode até nos surpreender e nos deixar sem entender como deixou Maria perdida. Ela falou, mas como isso vai ser? Como é que eu vou ficar grávida sem ter relações sexuais? Isso é impossível. Na mente humana, não tinha lógica. Ela ficou perturbada, pensando, né? Talvez Maria era uma colérica, começou a pensar todas as possibilidades, tudo que podia ser possível, porque era uma mulher que andava em santificação, buscando a presença de Deus. E até
Você acredita que Deus pode usar você, mesmo que você se sinta simples, pequena, capaz? Porque Deus usa, meus amados irmãos. Deus usa. Você pode se sentir uma pessoa simples. Não, quem eu? Quem era o oitavo filho de Jessé? Ninguém, ele estava cuidando das ovelhas. Ninguém olhava para ele, ninguém apostava nada nele. Mas quando ele chegou ali, diante de Samuel, diante de seus pais, Deus disse: levante-se e unja. Não importa, você pode se sentir pequeno. É só lembrar da história de Davi, que foi escolhido, e Golias. Olha o tamanho de Golias, o tamanho de Davi. Você se sinta simples, pequena, incapaz. E é bom mesmo que a gente se sinta, porque nós somos simples, pequeno, incapaz, sem Deus. Mas com Deus podemos todas as coisas. Repete comigo: com Deus podemos todas as coisas. Amados, eu vou aplicando isso para a minha vida. Deus não está procurando os mais talentosos. Deus está procurando os mais disponíveis. Falar em disponíveis, o Rodrigo aqui desafiou. A gente tem marcado amanhã um rapaz para vir começar a mexer aqui na parede. Ele falou: pastor, mas R$1.200 está caro. Vamos fazer nós. Então ele já desafiou o Lucas. É isso, Lucas? O Rodrigo. Então, um homem quiser vir ajudar, vamos arrumar essa semana essa parede. Então, se você já fala com o Lucas, com o Rodrigo ou comigo, que a gente vai combinar os detalhes. Deus não está procurando talentosa, habilidosa, está procurando gente que está disponível. Gente que fala assim: ó, eu não sei, mas conta comigo, eu vou ajudar, nem que eu pegue água e traga para você. Eu quero servir, eu quero estar disponível. Você entende isso? Mas eu não sei. A gente aprende. Eu não sei como é que disponibilidade faz toda a diferença. Deus faz esse cenário quando escolhe pessoas como e você. Segunda coisa que eu vou aprendendo nesse: quando Deus nos chama, Ele nos apresenta algo maior que nós. Quando Deus nos escolhe, Ele sempre vai apresentar algo maior que nós. Versos 30 a 34. O anjo disse a Maria: não tenha medo. Repete comigo: não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntaria o anjo: como aconteceu isso se eu sou virgem? Amados, o anjo Gabriel anunciou algo gigantesco, maior do que ela podia imaginar, pensar. É interessante, Maria ia ser mãe quem? De Jesus, do Altíssimo. Aquele que vai governar, aquele que vai morrer na cruz, que vai ser o Salvador. Um pouco você, como mulher, e isso, gerar uma criança que vai fazer diferença para a eternidade em todas as nações. A missão era maior do que a idade de Maria. A missão era maior do que a cidade de Nazaré, onde Maria estava. A missão era maior do que a sua própria compreensão. Como isso vai ser? E ela entendia como isso vai acontecer. Eu não tive relações sexuais e virá. Meu Deus, e o que os outros vão dizer? A gente não casou e eu vou estar grávida. O que os outros vão falar? Como ela já sabia o resultado, a dificuldade da luta. Quando ela diz como isso vai acontecer, ela não estava duvidando, ela queria saber como é que eram os processos. A incredulidade, ela estava sendo sincera. Como isso vai ser possível acontecer? Me ajuda, anjo, me dá uma dica. E o anjo vai dizendo várias características. É interessante, o que eu aprendo com essa atitude de Maria? A ação de Deus sempre ultrapassa a nossa capacidade.
Por isso está dizendo, não tenha medo. Está te chamando para fazer algo, meu amado irmão maior. Está te chamando algo além da nossa capacidade para a gente entender. Tudo que a gente está fazendo é por causa dele, não é por causa de mim. Não é com o meu potencial, não é com a minha experiência, não é com a minha bagagem, é por causa dele. Irmãos, Deus tem o poder e a autoridade para a nossa agenda, o nosso jeito. É Ele que manda. É Ele que coordena. É Ele que vai dando direcionamento. E não foi diferente aqui na vida de Maria. Ultrapassou toda a capacidade que ela podia ter. Eu aprendo também que isso não nos chama que é fácil. Deus nos chama para o que é parte do seu propósito. Tudo tem um propósito. A lógica, tudo tem um propósito. Eu posso não aceitar, mas é parte do propósito de nossa vida. E se eu aprendo, eu continuo eu continuo com medo, eu não avanço, porque eu estou disponível para cumprir o propósito pelo qual Deus tem falado. Então não se preocupe, não vai ser fácil, mas vai estar dentro do propósito de Deus. Outra coisa que eu aprendo, perguntar a Deus não é falta de fé, às vezes é parte do processo do crescimento da fé. Perguntar a Deus, eu não estou entendendo. É para a esquerda ou para a direita? Devo ir ou devo parar? Eu tenho um costume, quando eu estou em dúvida, eu sempre pergunto para Deus, qual é a tua direita? E uma das maneiras que Deus tem para me responder é, se a porta está não aberta e nem fechada, ela está entreaberta, eu estou entendendo que não é para fazer nada, espera. Se a porta está fechada, eu estou entendendo, não é para fazer, não mexa com isso, por mais que eu queira, por mais que eu enxergue, por mais que eu sonhe, por mais que eu visualize, está dizendo, não, Djalma. Eu digo que não, é não. Mas se a porta está aberta, ele está dizendo, vai, faz, um momento, debaixo dessa bênção sua. Então pergunta para Deus, mas sim, esteja para ouvir o que Deus quer falar para você. Eu lembro muito bem que eu queria muito, eu tinha a possibilidade de ganhar uma bolsa para estudar no Havaí. E eu lembro que muitas pessoas lá falavam inglês melhor do que eu. E na entrevista com o Reginaldo Kruglis, que era o que ia dizer, você ganhou o profissional, e era uma quantidade X, eram 50 brasileiros que iriam, só que tinha um mês sim, outro não. E eu com medo, com vergonha, eu falei assim, essa capacidade que os outros estavam melhor do que eu. Eu fui para a última cadeira, eu deixei todo mundo, eu falei, último. Se a vergonha for maior, o último entrar, eu vou embora. E eu fiquei naquela luta, o último entrou, eu falei, eu vou embora, eu fico. Quando eu me levantei para ir embora, a porta abriu e falou, pode entrar aqui. Eu falei, ei, Jesus. E fui. Sabia que o meu não estava legal, mas eu fiz o meu melhor e saí. Um mês depois, encontrei ele aqui em São Paulo, num restaurante. Eu estava indo pregar numa igreja, a igreja me levou naquele restaurante. Quem estava lá? Ronaldo. E cumprimentá-lo. Para a empresa, ele disse duas coisas. Lembrou do meu nome e disse, Djalma, parabéns. Sabe aquela bolsa? Sua. Eu falei, uau. Né? Tudo. A bolsa custava nada mais, nada menos que $10.000. Era uma bolsa completa, 20 dias estudando lá gratuitamente. Passagem aérea, tudo. Por que eu estou dizendo? Porque eu falei assim, Deus, eu não tenho condições, eu sou limitado, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade. Mas Deus falou assim, eu escolhi você. Eu separei você. A bolsa é sua. E essas experiências eu poderia contar em outro tempo, talvez, quando eu entendo que Deus escolhe, nos escolhe para fazer algo que vai além da nossa capacidade, para a gente entender, Deus, não sou eu, é Deus. E aí a pergunta é, em que área da sua vida Deus está chamando você para
desafiar além da lógica. Em que área? Que áreas Deus está trabalhando para que você possa superar, avançar, crescer, que vai além da lógica? Porque se você pensar de forma humana, a resposta é: não estou disponível, não tenho condições. Mas quando eu entendo que Deus me chama com um propósito, meus irmãos, a pessoa que vai se afastar, que vai recuar, é o inimigo, porque ele sabe que a vitória está nas mãos do Senhor. Quando Deus revela algo grande, não espera que você entenda tudo, apenas que esteja disposto a caminhar com Ele passo a passo. Deus não vai explicar tudo para você, Ele não faz isso. Algumas pessoas lá na igreja achavam que tinha um telefone vermelho, e quando eu não tinha resposta, eu pegava o telefone e dizia: Deus, é o seguinte, dá uma dica aí, porque eu não tenho uma resposta. Várias pessoas chegaram e falaram: liga para Deus. Eu falei: liga. O senhor tem que ter um telefone vermelho para 0800 para Deus para saber a resposta. Eu falei: eu não tenho telefone, não existe 0800, existe confiança. Deus diz o primeiro passo, o próximo passo. Deus não precisa dizer todo o projeto. O próximo passo. Se eu obedeço, Ele vai revelar pouco a pouco. É interessante que Salmo 25:14 vai dizendo que Deus revela aos que o amam, aos que o temem, os segredos especiais. Você ama a Deus, obedece a Deus, o texto vai dizer que Ele se revela, que Ele fala, que Ele mostra. Terceira e última coisa que eu vou aprendendo no texto: o impossível se torna possível quando nos rendemos a Deus. Repete comigo: o impossível se torna possível quando nos rendemos a Deus. Versos 35 a 38, dizendo: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele diz: olha, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, no 6º mês de gestação. Verso 37. Pois nada é impossível para Deus. E então respondeu o servo do Senhor: pensa comigo conforme a tua palavra. Então o anjo, o que é que eu aprendo nisso? Não será força humana, será o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Imagina, Isabel era estéril de idade avançada, grávida. Pensa na alegria dessa mulher. Agora pensa nas mulheres, palavra desafio, porque ela já era de idade e não tinha filho. Eu fico imaginando Isabel rindo 10 voltas aqui, indo todo dia, talvez 10 vezes ao dia, barrigão, só para todo mundo ver. A grávida está metida agora. Ela saía de novo, falei: de novo, lá. Aquelas que ficavam encaixando, é estéril, já está velha, não tem jeito. Ela saía. Talvez ela ia no mercado da Quintanda, na esquina, 10 vezes, só para dizer assim: quero que todo mundo veja. Deus faz o impossível em pessoas comuns. Então, não é humano, irmãos, é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. E para garantir, ele diz: para Deus nada é possível. Nada é impossível. Você pode dizer: isso não tem jeito, isso não tem saída, isso não tem resposta. Deus. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio, onde Deus que conduz e muda o curso se for preciso. Quando você diz: não, Deus, isso eu não vou fazer nunca. Aí Deus fala: não, tu vai fazer e tu vai gostar. Nada é impossível para Deus. A resposta de Maria é pontual, quando diz: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que é que eu aprendo com Maria dizendo isso? O Espírito Santo faz o que nós não podemos fazer. Maria estava pensando:
como é que vai ser? Eu não vou me envolver com José. E como é que vai ser? Ele disse, não entendo, mas eis aqui. Não dá para entender. Até hoje. Aí você fala, tem inseminação social. Hoje, naquela época não. Maria disse, tudo bem, vou fazer a minha parte. Deus vai fazer. E eu vou ficar grávida. Gente, eu já vi mulheres e falou, Isabel, quando Maria chega na casa de Isabel, que estava no 6º mês, é interessante, o menino que estava na barriga de Isabel começou a se manifestar. E Maria recebeu revelação naquele momento. É só ler o capítulo 1 e você vai perceber. Mas eu aprendi de Maria, Deus nunca nos chama para algo sem nos capacitar. O Espírito Santo de Deus Ele vai habilitar você, talvez ter a prudência que você nunca teve, a ter a sabedoria que você tanto busca, a poder entender, ouvir a voz de Deus, sentir a direção, que é o que Ele quer. O milagre começa quando dizemos, seja feita a vontade. O milagre não acontece quando Deus fala, não, pode deixar, está tudo, é só você vir. Não, fazendo o seguinte, quando você diz sim para Deus, o milagre vai acontecer. O texto bíblico não fala, a história não vai revelar em que momento ela ficou grávida. Eu imagino, suponho, que assim que o anjo deixou, o milagre veio sobre a vida. É impressionante. O milagre acontece quando eu me coloco à disposição. A pergunta é, o que Deus está pedindo que você entregue hoje? O que está faltando você? Seu jeito, seu estilo. Conheço muitas pessoas que falam para mim, eu ouvia pastor mensagem, eu entendia, mas dizia, não, eu vou viver do meu jeito. Eu não quero depender das pessoas. Eu não quero passar pelo sofrimento que eu passei. Meus irmãos, faz parte da caminhada cristã. A gente precisa caminhar em comunidade. Nós precisamos estender a mão. Nós precisamos romper a barreira. Erros vão acontecer. Uma coisa é eu premeditar erro. A outra coisa é ser um acidente, um percurso. Estou indo e aconteceu. Preciso estender a mão. Porque a pessoa que saiu pode ser eu, pode ser você. E de novo, a única diferença de quem está lá fora no mundo, para nós aqui, é a graça de Jesus. Quando a graça de Jesus vem, é algo tremendo. Onde você precisa dizer, Deus, eis-me aqui. Qual é o setor? Qual é o momento? E eu vou aprender que a vida cristã não é sobre controlar, meus Deus. A vida cristã é sobre entregar, sobre ter o controle. Não é ser tudo, não é terminar tudo, não é ser o chefão, é entregar, Senhor, a tua vontade, o teu querer é boa, agradável. E quando eu creio isso, eu me disponibilizo para isso. Eu sei que não adianta controlar, eu preciso entregar para Deus, porque Ele tem o controle absoluto. Não é sobre entender tudo, mas confiar a quem sabe tudo. Eu não preciso saber de tudo. Quantas vezes alguém pergunta para mim, como vai ser? Eu falei, rapaz, não sei. Como? Você não sabe. Eu só entendi que Deus disse, vai. E nós vamos. Eu lembro uma vez, fizemos uma viagem missionária para a Argentina. A gente sempre faz 1 ano de antecedência. Mas o líder dali, da Argentina, disse assim, não venha. As igrejas aqui não vão poder te receber. E toda a equipe, falei, irmão, tá assim, o que é que a gente faz? Aí houve aquele silêncio. Eu falei, eles vão desistir. Aí um deles, a Viviane Vazes, disse assim, pastor, se a gente, o que de pior pode acontecer para a gente? Eu falei, olha, o dinheiro que a gente tem não é suficiente. Ao invés de ficar 10 dias, a gente fica assim que volta. Ela falou, então,
para a igreja reuniu, eu acho que foram em torno de 17 a 20 cestas, equivalente a 20 cestas. Nós éramos 18 pessoas e fomos de ônibus. Saímos de Campo Grande e fomos de Assunção. 10 minutos, perdemos o ônibus, sair de Assunção para Buenos Aires. E dormimos na rodoviária, até o próximo ônibus disponível. Uma senhora de 74, 75 anos conosco. Todos nós dormimos ali na rodoviária. O ônibus chegou, fomos, 18 horas de ônibus, chegamos em Buenos Aires. Chegamos na rodoviária, você não sabia se ia pela rua da direita, da esquerda. E eu falei assim, aqui, e eu fui brincar com Deus, mandou vir, a gente veio. Nisso passa um jovem brasileiro, ele estava vendendo um hostel, que acabando de inaugurar, vinho. E ele falou um valor, eu falei, liga para o teu gerente, vê se ele faz por $10. Eu acho que era 20, eu falei, faz por $10, eu tenho 18. Enquanto ele falou, vamos orar, a gente não é fria, se é uma coisa e tal. E ele falou, podemos. E aí, nós fomos. Gente, vinho. Nós éramos os primeiros a usar. 4 pessoas em cada quarto. O dono ficou tão impressionado que ele cedeu a cozinha para a gente preparar comida para a gente. Então, porque a tesoureira se dizia assim, pastor, ou a gente almoça ou a gente janta na hora do almoço e janta à noite, porque o dinheiro não vai dar. Aí a gente decidiu almoçar e não jantar. O café da manhã era ao lado era um negócio, era um bar Boca Juniors. E a gente tomava um café lá. Era uma era um maçã com chocolate quente. Esse era o café da manhã. 3 croissants de chocolate quente. Saía para fazer evangelismo de. E aí a gente foi almoçando. A verba daquele dia a gente não sabia explicar e deu para a gente à noite. Mas isso aconteceu no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, todos os dias. E no último dia, pastor, não sei explicar, mas ainda tem X dólares. Então vamos para uma pizza, cada um paga o seu refrigerante e nós pagamos a pizza. E fomos e fizemos. Chegamos de volta em Campo Grande, a tesoureira, pastor, não consigo entender. Era para faltar dinheiro. Sobrou ainda $92. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é sobre o dinheiro. Não é viajar. É sobre Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Vai suprindo. Eu lembro muito bem que a gente estava fazendo um teatro. Nosso espanhol era vitório, mas tinha o seu Oscar passando numa rua chamada Florida. E ele passando lá, depois do teatro, a gente foi conversando com ele e ele disse assim, eu nunca passo por essa rua quando eu saio de casa. É totalmente distante. E eu estava indo para acabar com a minha vida, me jogando no Porto Madeiro, que era ali próximo. E eu ouvi o teatro. E eu vi esse Jesus na minha vida. Nunca vimos o seu Oscar. Não tinha WhatsApp, não tinha os meios de comunicação. Mas naquela noite, um teatro por brasileiros que mal falavam espanhol, o Espírito Santo no coração do seu Oscar. Não se trata de saber tudo, se trata de confiar naquele que sabe tudo em todo o tempo. Um dia antes da gente ir embora, a pessoa responsável para organizar a nossa ida, não acreditando que a gente tinha ido, ele ligou para mim, falou assim, eu não acredito, você não lembra a quantidade de ficha, mas era em torno de 220, 230 pessoas, que naqueles 10 dias aceitaram a Jesus. E nós fomos entregar para igrejas mais próximas, de onde a gente estava hospedado, para que pudessem delas. Não se trata de controlar, se trata
de se entregar. Da simplicidade de Nazaré nasceu o maior milagre da história. Quem era Nazaré? Até na Bíblia você fala, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pois nasceu o Salvador. Um milagre numa cidade pequena. Deus continua entrando na vida de pessoas, nos chamando para viver o extraordinário. Então Maria me ensina essas três coisas. Primeiro, humildade para aceitar a graça. Quem sou eu? Eis-me aqui. Humildade. Segunda coisa, fé para abraçar o que não entendemos. Ela aceitou, ela se colocou à disposição, mesmo sem entender. E a terceira e última coisa, obediência para dizer sim, mesmo sem ver o futuro. Ela não tinha ideia do que iria acontecer com ela, quando ela dissesse, eis-me aqui. Mas ela confiava que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Seus olhos. Deus usa pessoas comuns para fazer algo extraordinário. Que áreas na sua vida, meu irmão, minha irmã, precisa entregar para Deus? Talvez você está mais próximo de Zacarias, assim, Gabriel, anjo, que certeza eu vou ter que isso vai acontecer? Mas também você tem a opção de Maria. Zacarias era um homem experiente, vivido. Maria, uma adolescente, não tinha uma vida para ser adulta. Não é sobre experiência, é sobre disponibilidade para Deus. Não é sobre conhecer mais sobre as coisas, é conhecer mais sobre Deus. Não se trata de ter uma função como Zacarias. Se trata de saber que Deus usa pessoas comuns como Maria. Talvez você esteja numa luta ferrenha, briga muito grande há muito tempo com Deus. Eu quero dizer para você que você nunca vai ganhar de Deus. Deus sempre vai ganhar. Você pode ficar bravo, você pode brigar com Deus, pode desobedecer a Deus deliberadamente, mas você vai continuar perdendo, vai ser pior para você. Eu quero te encorajar de se renda como Maria fez. Eu não entendo, mas eu estou disponível. Eu não tenho a capacidade, mas eu vou confiar. Fale para Deus agora. Em que área você precisa se render? Se disponibilizar para Deus. Pare de lutar. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus lutar com você. Junto com você. Fale para Deus. Nesses instantes, nesses minutos. Fala para Deus. Diga, Senhor, eu estou entregando isso que eu tenho seguro. Eu estou me rendendo a Ti, dizendo, Senhor, isso é tão importante para mim. Isso é tão valioso para mim. Isso tem um significado tão forte. Mas eu entendo nesta noite que chegou o momento de eu me render a Ti, Senhor. Está aqui o Teu céu. Eu não entendo como o Senhor vai mudar a história, mas eu quero dizer, eu vou confiar no Senhor. E eu vou dar o próximo passo que o Senhor vai dar direção. Pensando de Deus agora. Vidas online e presencial, andando com o Senhor. Talvez há tantos anos, sem acreditar, talvez afastados da igreja, da comunhão, decepcionado com o Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor não é obrigado a fazer o gosto. O Senhor não tem obrigação de fazer aquilo que a gente quer, porque a gente não compreende o futuro. E tudo que o Senhor faz é para o nosso bem.
E eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, que tem tocado o coração, na vida de pessoas. Cura, Senhor. Cura a sua mente. Cura a sua alma. Cura o seu coração. Tantas decepções, tantas frustrações, tantas mágoas. Muitas delas, a pessoa tinha certeza, estava no caminho, e pessoas usurparam, se aproveitaram, usufruíram. Traz, ó Deus, graça, que é o favor imerecido. Traz a graça, libera o sopro sobre nós, para que a gente possa agir como Maria. Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade reinar, para que o teu nome seja glorificado. Quebra grilhões, Senhor, mentiras do diabo durante anos, em tantas circunstâncias. Senhor, quebra em nome santo de Jesus palavras maldosas, ditas, amaldiçoadas, que foram lançadas sobre alguém nesta noite. Quebra em nome santo de Jesus. O Senhor está dizendo, e eu creio na tua palavra, nada é impossível para Deus. Então, que hoje eu e meus irmãos, pessoas comuns, possamos começar a ver o extraordinário acontecer para o louvor da tua glória. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós podemos confiar em Senhor. O Senhor não decepciona, não desaponta, não erra, nem chega atrasado, mas o Senhor tem paciência para esperar a gente se render ao Senhor. Por isso, ó Deus, recebe toda a glória, recebe cada vida que está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Amém. Eu quero honrar o teu nome, quero glorificar o teu nome.